Agora, com Bolsonaro inelegível, podemos dizer que o bolsonarismo acabou? É o fim do bolsonarismo na prática ou o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque existem, inclusive, deputados como o próprio André Janones, que querem tornar o bolsonarismo crime, assim como o próprio nazismo, o que é uma aberração, é o sentimento mais antidemocrático que vem de regimes socialistas. Você tem que entender que esse tipo de regime de esquerda, socialista, marxista, ele quer calar o debate. A única opinião que interessa é a deles. Mas enfim, retornando à pergunta, na sua visão, sem Bolsonaro concorrendo, o bolsonarismo acabou? Ou esse bolsonarismo se torna um movimento ainda maior, voltado ao patriotismo, voltado àquele sentimento de revolta com um status quo? A gente vai discutir sobre isso aqui no canal, nesse editorial de agora, desse domingão abençoado com você. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo também. E agora a gente vai fazer uma análise filosófica do bolsonarismo aqui com vocês, pós-inelegibilidade de Bolsonaro. E, se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda para o maior número de pessoas, que a gente sempre traz aqui as nossas ponderações de forma independente, analisando aqui todos os aspectos sociais, filosóficos e políticos do nosso Brasil. Bora começar? Vamos lá. Por que eu estou falando? Essa matéria é do Pleno News e a gente vai fazer uma análise dela agora com vocês. Fotógrafo viraliza ao postar foto de Bolsonaro com cicatriz à mostra. A imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, sem camisa, com a cicatriz da facada à mostra, viralizou nas redes sociais. Trata-se do trabalho do fotógrafo João Mena, especialista em estratégia de imagem. A foto em estúdio foi tirada em abril, mas o profissional escolheu o momento certo para torná-la pública, o dia em que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos nesta sexta-feira. A inelegibilidade de Bolsonaro dividiu opiniões. Quem é de direita, seja aquela direita mais bolsonarista, considerada radical ou extrema-direita por parte da imprensa, ou seja aquela direita mais moderada, que não é considerada radical, mas que tem consciência do que é perseguir um opositor político, entendem que o objeto de deixar Bolsonaro inelegível é uma aberração jurídica. Outros de esquerda também têm a mesma visão. Por exemplo, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, auto-intitulado comunista. Eles disseram: olha, o comunismo é uma ideia que nós tentamos implementar, mas não de forma radical. Perseguir opositores políticos, calar através da censura, é um regime autoritário e extremista. Não é o que nós confiamos. Outros, como o próprio Aldo Rebelo, dentre outros, fizeram uma ponderação. Bolsonaro realmente havia praticado um crime tão grave a ponto disso tirá-lo da corrida eleitoral, ou seja, tirar do sufrágio, ou seja, do voto, do direito do cidadão escolher Bolsonaro como presidente. Há aqueles, mesmo de esquerda, que dizem o seguinte: olha, na minha visão, e isso eu estou dizendo até gente bem ligada ao PT, na minha visão, eu acho que Bolsonaro errou muito. Mas Bolsonaro tinha que ser derrotado nas urnas em 2026. Não dá o direito dele concorrer, passa uma mensagem negativa à população. Já o próprio partido do Bolsonaro, ele pensa o seguinte: Bolsonaro ganhou força, a direita vai se unir, porque todos temem um regime autoritário.
Então, Bolsonaro existindo na vida política ou não existindo na vida política é uma chama que não se apaga mais. É um sentimento de muitos brasileiros que votaram em Bolsonaro, foram 58 milhões de votos que depositaram a sua fé em Bolsonaro, e uma outra ala de brasileiros que compraram o discurso da imprensa e que votaram em Lula. Mas hoje, com as falas de Lula, já voltam para os ideais e os pensamentos de Bolsonaro. Então, a Vera Magalhães, que eu assisto bastante as ponderações, das quais algumas eu concordo, outras eu discordo, ela deu uma declaração, no mínimo, interessante. O bolsonarismo é maior que Bolsonaro, ou seja, é um sentimento que nasceu na população e agora surge para o patriotismo de Bolsonaro. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? E essa foto que foi postada em relação a Bolsonaro, que é o objeto da matéria que a gente discute agora, representa um tanto quanto isso. Essa viralização dessa foto representa uma punhalada que Bolsonaro levou nas costas pelo próprio sistema. E essa figura do antissistema fortalece ainda mais a figura do bolsonarismo. Você concorda ou discorda disso? Coloca no seu comentário. Porque é importante a gente fazer essa reflexão. Porque essas investidas que são feitas contra o Bolsonaro, que é um nome gigantesco da direita, só reforçam o apoio da população a ele. Só reforçam que aqueles que foram contra o Bolsonaro, como por exemplo o MBL, já estão caindo na real e falando, opa, eu acho que a coisa está indo para um lado muito pior do que a gente imaginava. Exemplo, Rubinho Nunes, que fez sua manifestação e disse em alto e bom tom, é uma aberração o que aconteceu. Ele que é do MBL. Teve gente aí do MBL que simplesmente se calou, como por exemplo Kim Kataguiri. Não era o homem que gostava de criticar Bolsonaro, bater em Bolsonaro e dizer que Bolsonaro era isso ou aquilo e tinha liberdade para falar isso? Pois é, abaixou o facho, tá com medo das críticas ao Lula, como fazia o Bolsonaro, tá com medo de falar as coisas que falava contra o Bolsonaro pro Lula e contra o Alexandre de Moraes? Nem abre a boca. Pois é, era fácil bater em quem é democrático, não é Kim Kataguiri. Esse é o grande ponto que se precisa refletir um pouco mais. Será que a democracia ganhou liberdades ou perdeu com o fim do Bolsonaro na política? Isso a gente vai refletir muito ainda ao longo dos anos. E aí vamos trazer o discurso que se faz, né? Olha só, tem hora que dá até um pouco de vergonha de analisar alguns pontos de vista de alguns jornalistas. Matéria do Estado de Minas. Jean Willis volta ao Brasil após 4 anos exilado. Exilado por quê? Nunca houve exílio em relação ao Jean Willis. Ele optou em ir embora do Brasil. Ele argumenta que era ameaçado. Ele diz que foi ameaçado e por isso ele teve que ir embora para a Espanha. Muito chama a atenção dele como socialista e comunista que o diz que é, não ter ido para Cuba, não ter ido ali para Nicarágua, nem Venezuela, foi para a Espanha, Europa. É muito mais chique ser socialista e comunista na Europa do que nos países aqui da América do Sul ou América Latina, você não acha? Lógico que é. Mas a grande questão é como a mídia vem trazer o conteúdo distorcido da realidade. Não há exílio se alguém não é expulso do país. Não tem isso aqui, tá? Então, para quem vai ler esse tipo de discurso de que é um exilado durante a gestão Bolsonaro, não se caçou direitos durante a gestão Bolsonaro. Isso não se viu. Talvez no regime socialista comunista que se queira implantar, o que hoje eu tenho o direito até filosófico de chamar de democracia relativa do Brasil, aqui sim, a gente vê que, a depender do que você fala, isso te tira das redes, isso te tira do discurso político, isso te tira até a liberdade. Pois é, para quem estava com saudade
Jean Willis volta depois de ter optado ir embora do Brasil e não estar exilado. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que espalham por aí. Vamos trazer agora para vocês uma matéria do jornal O Globo. Lula programa mais 3 viagens ao exterior em julho. Tá? Então prepara o bolso. Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo para você, mas eu quero que você se prepare. Amanhã, segunda-feira, acorda mais cedo, tá? Trabalha mais porque vai ter que pagar mais impostos. A coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, tá bom? Bora lá. Para quem acha que Lula faz viagens internacionais demais, como por exemplo julho promete ser um prato cheio. Na terça-feira, vai a Puerto Iguaçu, na Argentina, para uma reunião do Mercosul. Meu espanhol é péssimo, vocês sabem disso, né? No sábado que vem, será a vez de se encontrar com o presidente Gustavo Petro, na Colômbia. Aquele que tentou dar um golpe de Estado. Vocês lembram do Gustavo Petro? Pois tentou dar um golpe à esquerda, ó, caladinha. Lembra disso? Pois Lula vai se encontrar com ele também lá na Colômbia, numa conversa sobre questões da nossa Amazônia, né? Que agora Lula diz que não é nossa, é do mundo. E é quase certo que irá também na reunião da cúpula da União Europeia da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe, onde se encontram ali muitos países com democracia relativa, para não falar mais ditaduras, tá? Em Bruxelas, no dia 17. Em 6 meses de governo, Lula já visitou 11 países e ficou 32 dias no exterior. Agora vai para 15 países, tá bom? E quem vai bancar essa farra toda? Nós. E aí a Janja vai passear para lojas de luxo, hospedagem que só o Wi-Fi custa 35 mil por dia, 700 e tantos mil de 2 dias de hospedagem, mas nós vamos bancar tudo isso. Te lembra regimes como Cuba, Nicarágua, Venezuela? Tem uma cena emblemática. Essa eu não vou esquecer e vou fazer questão de que você, brasileiro, não se esqueça nunca. Em que a população da Venezuela passa fome, a população da Venezuela desce, em média, o peso corporal da população como um todo por falta de comida, tá? A população de lá desnutrida, e o Nicolás Maduro, num restaurante, comendo bife de ouro com aquele cara da mãozinha assim, sabe? Aquele que joga... Nem sei o nome daquele cara, não me interessa. Mas estava lá. Enquanto a população passava fome, aquilo lá era a democracia relativa que Lula defende. Aqui, eu acho que não está diferente, não. Aqui, eu acho que a situação está bem parecida, tá? Só que não se dá a devida vênia que a imprensa deveria dar. Porque enquanto tem gente aqui no Brasil perdendo o Bolsa Família, mais de 1,5 milhão de famílias sendo cortada, Lula reclama da comida de palácios. Esse é o Brasil do regime democrático relativo. Pois é. Aí cada um toma a decisão que quiser. Se tá bom para você, meu amigo, fazer o quê, né? Enfim, você não come em palácios e não tem o direito de reclamar da comida. Você não viaja em mega aviões da FAB e fala que o avião tá pequeno e quer um avião maior para passear pelo mundo. Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Tá vendo que é o mesmo Lula de sempre? Não mudou nada. Nada, nada, nada. Pois é. Espero que você esteja gostando, porque eu não tô não. Tá difícil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.